Esses assuntos nossos aqui, eles não são simples. Repare, é paradoxal isso. Aqui estamos lidando com aquilo que há de mais simples para ser compreendido. Então, os assuntos são bastante simples. No entanto, nós temos tornado esses assuntos aqui por demais complexos. Em razão da complexidade psicológica em que nós nos encontramos. E nós temos sempre essa inclinação de fazer com que aquilo que é simples se torne complexo. Não porque aquilo é complexo, mas porque a nossa mente está complicando tudo. Nós precisamos de uma mente simples, de uma mente livre, de uma mente quieta, para termos a aproximação desses assuntos que tratamos aqui com você, dentro desse canal. Eu tenho visto alguns comentários. Será que é verdade que esses assuntos aqui soam de uma forma muito nebulosa, dessa forma? Será que de fato parecemos estar andando, caminhando sobre nuvens, ou viajando dentro de uma nuvem? Repare, nós estamos tratando com você aqui de um assunto muito nosso, algo que diz respeito a cada um de nós. Estamos abordando com você a verdade do florescer de sua natureza divina, daquilo que é você em seu ser, da realidade de Deus, daquilo que está presente, mas que não temos nenhuma ciência disso. Em razão exatamente desse modelo psicológico complexo, complicado que nós temos. Aqui, quando falamos com você a respeito da verdade, da liberdade de ser, estamos sinalizando para você um cérebro, uma mente e um coração funcionando de uma forma diferente. Então, é evidente que não estamos lidando aqui com algo tão comum, embora estamos tratando de algo natural, mas aquilo que é natural, em razão de não ser comum, nos parece como algo inalcançável ou difícil de compreender, ou parece que aquele que está nos falando algo sobre isso está viajando, porque tomou alguma coisa, bebeu algo, ou fez uso de alguma substância. Veja, estamos tratando com você do despertar da sabedoria, de uma visão inteligente, sábia, esclarecida, lúcida da vida. Quando aqui colocamos para você a questão do fim do sofrimento psíquico, do sofrimento humano. Quando assinalamos para você a possibilidade de uma vida divina, de uma vida plena, onde temos a presença da inteligência e a verdade do amor, onde temos a presença da paz, a ciência de Deus. É claro que isso é desconhecido. Sim, é desconhecido porque não faz parte do modelo do pensamento. Então causa estranheza,
Aqui não estamos discorrendo com você assuntos que basta uma aproximação intelectual para termos desses assuntos uma compreensão, ou uma aproximação meramente emocional para termos uma compreensão disso. Precisamos ter um olhar onde o intelecto, a emoção e todo o nosso coração, todo o nosso ser esteja envolvido nesse processo de autodescoberta. Quando alguns poucos se interessam pela questão da sabedoria e perguntam: e a sabedoria? Como adquirir? Veja, é disso que estamos tratando aqui. Como adquirir a sabedoria? Assim, estamos tratando com você aqui da visão dos sábios, daqueles que realizaram a verdade sobre si mesmos. Aqui a expressão Advaita, isso é direto dos Vedas. Aqui no canal nós trabalhamos isso com você, essa questão da Advaita Vedanta. É a visão da vida livre desse modelo de dualidade, de separação, onde está presente a crença comum, onde estamos nos vendo como pessoas vivendo uma particular vida, separada da vida. O sentido de um eu na experiência do viver. Então, ao viver e esse eu vivendo, há essa pessoa separada da vida. Uma pessoa que nasceu, está vivendo seus dias e, naturalmente, caminhando para a morte. Aqui estamos investigando a verdade daquilo que é você. Em sua natureza verdadeira, você não é alguém? Alguém que nasceu, alguém que está vivendo e alguém que irá morrer. Então, o assunto nosso aqui é esta não dualidade. A verdade daquilo que é você em seu ser é a natureza de Deus. Todos os diversos problemas presentes em nossas vidas. E aqui estamos abordando todos eles, lhe mostrando que esses problemas, eles só estão presentes porque você não se conhece. Você não conhece a verdade sobre você. Não lhe mostraram como é importante ter um estudo de si mesmo. Nunca lhe mostraram a importância do autoconhecimento. E aqui nós estamos enfatizando exatamente isso. O ser humano ele está em busca de algo. É assim, há milênios o ser humano está à procura de algo que dê significado à sua vida. Que lhe possa lhe preencher de uma forma completa, absoluta. Há um anseio no ser humano pela felicidade. E ele está procurando isso do lado de fora. Do lado de fora é sempre o lugar errado. Não importa que lugar seja esse lugar será sempre o lugar errado. A verdade da felicidade reside na compreensão da natureza de Deus. O ponto é que o ser humano está à procura de Deus.
mas ainda está idealizando Deus também do lado de fora. Ele suspeitou ou ele suspeita que irá encontrar, ele vem suspeitando e ele sempre suspeitou a possibilidade de encontrar essa felicidade em Deus. Mas a palavra Deus é algo que nos foi também ensinado. Nós usamos a expressão Deus, mas desconhecemos a realidade do significado disso. É como a palavra amor, é como a palavra paz. O ser humano nunca conheceu a paz. Há milênios, o ser humano vem vivendo em conflito. Todo tipo de confusão, nela nós temos estruturado a nossa vida, na confusão. Então, a desordem está presente, a confusão está presente, o conflito está presente. Não conhecemos a paz, mas usamos a expressão paz, a expressão amor, assim como a expressão Deus. É bem simples isso aqui. Quando, por exemplo, eu digo para você, Papai Noel, de imediato surge na sua cabeça uma imagem daquele senhorzinho de barba branca, de roupa vermelha, com um saco nas costas, com um chapéu, com as suas botas. Você acabou de formar uma imagem da figura do Papai Noel. Assim, o nosso contato com a verdade da vida é sempre com base no que o pensamento também forma. A expressão Deus traz para cada um de nós uma figura. Então você tem uma ideia, uma imagem, uma representação mental desta figura. Quando escuta a expressão Deus, assim como quando escuta a expressão Papai Noel, ou a expressão amor, eu quero chamar a sua atenção aqui para um ponto. A palavra não é a coisa. A palavra Papai Noel lhe dá uma imagem, mas a imagem não é Papai Noel. A palavra Deus lhe dá uma imagem, mas a palavra Deus não é a realidade. Deus. A palavra amor lhe dá uma imagem, mas a palavra amor, ou a imagem que você tem dessa palavra, não é amor. Nós não sabemos o que é o amor. A palavra paz lhe dá uma imagem, mas nós desconhecemos também a verdade da paz. Isso porque o pensamento, ele lida com aquilo que ele conhece. Reparem, o pensamento lida com aquilo que ele conhece. O amor não é algo que está dentro do pensamento. Ele não pode lidar com isso. O pensamento só pode lidar com símbolos, com representações, com imagens. A palavra Deus é uma imagem que o pensamento forma. A palavra amor também. A palavra paz também. Assim como a palavra Papai Noel. Então, reparem a limitação que é viver no modelo do pensamento. Enquanto você se sustentar no modelo do pensamento para conhecer as coisas,
todas essas coisas conhecidas no modelo do pensamento não é a realidade. Não estamos lidando com a realidade. Notem isso, quando estamos lidando com o pensamento. A realidade está além do pensamento. Portanto, além da linguagem, que é pensamento, além da imagem, que é pensamento, assim, uma aproximação da verdade divina é algo que está presente quando o pensamento cessa. Sim, isso mesmo, quando o pensamento cessa. Nós precisamos do pensamento num certo nível. Quando podemos, com o pensamento, ter representações daquilo que está dentro do conhecido. Se, por exemplo, eu digo para você, eu acabei de comprar um sofá, está lá em casa. Nesse momento, você tem a imagem da minha casa e a curiosidade do que seria esse sofá. Mas você tem, sim, uma aproximação intelectual de imagem. Repare, estamos aqui agora com você, nesse momento, investigando o que é o pensamento. Compreender o que é o pensamento é fundamental. Você tem uma ideia do que é um sofá. Não sabe que tipo de sofá que eu tenho lá em casa. E já tem uma imagem da casa onde moro, porque você já esteve lá. Então, nesse momento, o cérebro forma algum tipo de sofá naquela sala onde você já esteve comigo, dentro daquela casa. Então, nesse nível, o pensamento ele é funcional, mas não estamos lidando ainda com os fatos, apenas com as ideias. Reparem como é interessante tudo isso. O pensamento não é a coisa, o pensamento não é o fato, o pensamento não é a realidade, o pensamento é a imagem, a imaginação, a ideia, o conceito. É interessante dizermos isso aqui para você. Por toda uma vida, nós estamos lidando com ideias, com conceitos. Mas quando falamos de algo fora do pensamento, fazendo uso do pensamento, nos distanciamos da realidade. E é isso que estamos tentando fazer quando falamos sobre Deus, verdade, amor, felicidade, paz. Estamos tratando de algo fora do conhecido. Sim, tudo isso está fora do conhecido. Nossas experiências comuns, nossas experiências de relacionamento, no nível da mente, é a nível do conhecido. Aqui estamos dizendo a você que é possível a realização da verdade de Deus nesta vida, da realidade do amor, da paz e da felicidade. Mas isso requer o fim desta velha aproximação intelectual, mental, sentimental, emocional das imagens que o pensamento forma dentro do conhecido. Porque estamos lidando com algo fora do conhecido. Quando estamos lidando com Deus, com a verdade, com o amor, com a paz, isso diz respeito à natureza deste ser presente, aqui e agora,
Mas isso que aqui está presente não faz parte do pensamento. Não está dentro desse contexto de imagem, de sentimento, de emoção e sensação. É a presença divina do seu ser, da sua real consciência, da verdade sobre você. Veja, não desta consciência do eu, desta consciência da pessoa, desta mente pessoal. É outra coisa. É outra coisa. Agora eu quero tocar aqui com você em algo muito delicado. A condição psicológica do ser humano, sem a ciência real de Deus, sem a ciência real do amor, da felicidade, da paz, é de ausência de verdadeira saúde da mente e do coração. Então, essa questão da saúde mental real, aqui eu me refiro à saúde da mente. A saúde da mente é a ausência dessa mente egóica. É só quando temos saúde real na mente. A mente, como nós conhecemos, que é a mente egóica, presa a toda esta condição psicológica de desordem emocional, sentimental, onde está presente ansiedade, depressão, medo, angústia, apego, o conflito dos desejos, o conflito nos relacionamentos. Reparem, quando as pessoas se aproximam e dizem como lidar com a insegurança no relacionamento, veja, a presença dessa insegurança é medo. Isso está presente na desordem das relações, desse relacionamento. E a presença dessa desordem é sinal de ausência de saúde da mente. Quando a mente está clara, lúcida, quando há saúde mental, temos a real espiritualidade. Então, nós usamos expressões como saúde mental sem compreender também o que é a verdade da saúde mental. A expressão espiritualidade também sem compreender o significado profundo dessa expressão. Aqui estamos dizendo que saúde mental e espiritualidade, a verdade desta saúde mental e da verdadeira espiritualidade andam juntas. Quando há saúde mental, temos a real espiritualidade. Se há real espiritualidade, há saúde mental, há sanidade mental. E se isso está presente, não existe medo. Então temos a resposta para a pergunta: como lidar com a insegurança no relacionamento? Não há insegurança, porque a relação não é a relação mais entre egos, entre esse sentido do eu, que se vê separado do outro e, portanto, sustentando uma imagem dele ou dela, envolvido como ele ou ela se encontra, particularmente no seu alto interesse egocêntrico, criando desordem, criando confusão, criando conflito, sustentando alguma forma de sofrimento. É por isso que colocamos aqui para você, nós desconhecemos a verdade do amor.
Nós temos relações uns com os outros. Vivemos em relacionamento, mas um relacionamento entre imagens. Nós não temos aqui a presença do amor. A presença do amor está na ausência do ego. Isso é verdadeira saúde mental? Tomar ciência da realidade do seu ser é viver em felicidade com o outro, porque esse outro é a verdade de Deus. Notem a importância disso para a vida. Sem isso, não temos real vida. Eu tenho colocado claramente aqui no canal isso para vocês. Há uma diferença entre a vida real e essa minha vida, essa particular vida, que é a vida centrada no eu, na ilusão dessa ego-identidade, que vive dentro desta desordem psicológica, desse sofrimento psíquico e, portanto, dentro desta condição de ausência de real saúde mental. Precisamos de ordem em nossas vidas, harmonia em nossas vidas, beleza em nossas vidas, felicidade em nossas vidas, paz em nossas vidas, o amor. Mas essa vida não é mais a nossa vida, é a vida divina, é a vida de Deus. O nosso enfoque aqui com você é para essa ciência da realidade, daquilo que somos nesse momento. Estamos trabalhando isso aqui com você, dentro desse canal e também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Depois você dá uma olhadinha lá. Além disso, nós temos encontros online também acontecendo nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando esse assunto aqui com você. Então, através de perguntas e respostas, dentro de um contato com o silêncio, desta aproximação da meditação, estamos trabalhando isso com você. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir faz sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Tudo isso era um conjunto de imagens, de memórias, de lembranças, de quadros surgindo ali no assim chamado sonho. É exatamente o que está acontecendo agora aqui no estado de vigília. Esse seu mundo está só dentro da sua imaginação.